continuidade. Repita comigo, feche seus olhos, diga: Senhor Jesus, fala comigo aquilo que é a tua vontade. O meu coração está aberto para ouvir aquilo que vem de ti. Por isso, manifesta o teu poder sobre o meu coração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pegue sua Bíblia, abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. E vamos meditar juntos nesse texto, porque o tema da minha palavra hoje: seu destino profético não pode esperar. O seu destino profético, ele não pode mais esperar. Você já procrastinou demais o seu futuro. As suas decisões do seu passado fizeram você ser quem é você hoje. Mas as suas decisões a partir de hoje vai revelar o seu futuro. Vou repetir. As suas decisões de hoje revelarão o seu futuro. Quem aqui espera por um futuro certo, cheio de esperança e paz? Então comece a viver o propósito de Deus na sua vida. Eu creio que Deus tem algo para ministrar sobre nossas vidas nessa noite, poderoso, majestoso, algo sobrenatural. Por isso eu peço que você tenha muita atenção naquilo que eu vou ministrar a você. Quero pedir para as conversas desse momento, em nome de Jesus, reverência à palavra do Senhor. Acredite que se você não trouxe Bíblia, está no telão. Não converse nesse momento. Tenha reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pode deixar o fundo bem baixinho. Se quiser deixar mais aquele negócio chipado. Quem está me ouvindo, diga amém. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Vou repetir o versículo bíblico. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? Quem crê nisso, diga amém. Corram de tal modo que alcance o quê? Está no telão aí? Que alcance o quê? Quem quer alcançar o prêmio aqui? Eu creio que Deus tem um prêmio maravilhoso para nossas vidas. Porque a minha casa não é aqui, a minha casa é no céu. Quem vai morar no céu aí? E esse é o maior prêmio que nós podemos ter na nossa corrida. Por que você passa por tanta luta aqui, querido? Porque aqui é passageiro, mas lá no céu é eterno. Diga para 3 pessoas: aqui é passageiro, mas lá no céu é eterno. Aqui é passageiro, mas lá no céu é eterno, querido. Para quem não sabe, Paulo estava instruindo e observando o que, queridos? Ele estava observando aqueles Jogos Olímpicos que já existiam desde aquele tempo. E ele estava falando aqui no texto, queridos, sobre uma corrida. Sobre o que ele estava falando, queridos? Uma corrida. Quem aqui gosta de correr? Ontem o pastor falou sobre corrida, e isso é algo que é propósito de Deus, que nós possamos correr. E todo jovem sabe que a corrida, ela não é fácil. A corrida, ela é uma luta contínua e constante, que você não pode vacilar nas suas decisões. Porque as suas decisões, elas podem interferir o seu futuro ou melhorar o seu futuro. Eu estou diante de uma juventude que ela não pensa só no hoje, em nome de Jesus, amém, queridos? Ontem o Lucas veio aqui e falou que ele estava na frente dos futuros médicos dessa cidade. Quem crê, diga amém. Dos futuros engenheiros dessa cidade. Quem crê, diga glória a Deus. Do futuro dessa cidade. E eu acredito que aqui no nosso meio está também os vereadores dessa cidade. Quem crê? O prefeito dessa cidade. Quem crê? E talvez você pode olhar com seus olhos e dizer: o pastor enlouqueceu. Quero pedir a sua atenção, senão eu vou chamar a sua atenção na frente de todo mundo pelo nome. Amém? Depois você conversa. Amém, Rafael? Aqui, ó. Preste atenção aqui. Kemily, guerreiro, visitante aí. Depois você sorri. Pode prestar atenção aqui. Como é teu nome? Deus tem um propósito para a tua vida, vaso.
Não foge daquilo que Deus tem para a tua vida. Não seja covarde com o que Deus tem para fazer na tua vida. Quanto mais tu foge, mais o ciclo se aperta. Agora, quando tu voltar o caminho e viver em santidade, por quê, querido? Quando a gente vive em santidade, o propósito de Deus se cumpre na nossa vida. Você crê? Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Contudo, Paulo estava falando sobre algo muito importante, queridos. O quê? Uma corrida. E ele estava dizendo o quê? Que nessa corrida, quem chegava primeiro ganhava o quê? Um prêmio. Então, nós temos que estar correndo o tempo todo para nós recebermos o prêmio, pois acreditamos que a salvação, não existe aquele ditado de uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação, ela é uma peleja diária, que todos os dias eu preciso pelejar na minha vida, porque se eu não começo a pelejar mais pela minha salvação, sabe o que pode acontecer na minha vida? Jesus voltar e eu ficar. Diga para 3 pessoas, misericórdia. Mas verdadeiramente, o que está atrapalhando a sua vitória? Nós já estamos terminando o mês de novembro, amém ou não amém, gente? E o ano você começou com tantos planos, tantas coisas assim, dizendo, esse ano vai ser o ano da diferença na minha vida. Esse ano, e você começou a correr, e será que no mês de novembro você ainda está correndo, querido? Ou você já está andando bem devagarzinho, ou você já até parou. Ou quem sabe já até desanimou de tudo. Quero lhe dizer uma coisa. Sombra e água fresca, querido, é para o céu. Quem entendeu, diga amém. Sombra e água fresca é para onde, gente? Na terra é lugar de sacrifício. É tempo de você renunciar a sua carne. É tempo de você renunciar o seu corpo. É tempo de você renunciar aquilo que você tem de mais precioso para Deus. Porque o céu estará cheio de pessoas na porta, ó. E Deus dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe por quê, querido? Porque tem se cansado. Queridos, a obra ela é pelo Espírito e não pela carne. A sua carne pode estar cansada, mas o seu espírito precisa estar vivo, vibrante, como uma corrida, incansável. E aí, queridos, eu posso dizer a você, todos têm que correr, amém ou não amém? Todos têm uma peleja, amém ou não amém? E o que me resta da minha diferença na minha vida com relação a Deus? É a minha intimidade que eu tenho com Deus, é o meu tempo de separação que eu tenho para com Deus. E Deus está me cobrando para mim de lhe dizer nesta noite, qual o teu tempo que você tem separado para Deus, querido? Será que Deus tem se tornado prioridade na sua vida, nessa corrida? Ou a corrida da sua vida, os obstáculos têm lhe cansado e você tem se afastado, se distanciado de Deus. Mas Deus está mandando eu lhe dizer, é tempo de você voltar ao propósito. É tempo de você voltar à vontade dEle. É tempo de você tirar todos os pedregulhos do meio do caminho. Por quê? Porque você está correndo numa pista, querido, que tem muita coisa suja. Todo jovem precisa correr, quem crê, diga amém. Correr para si o quê? Correr para a sua vida. Tem jovem empreendedor aqui? Diga aleluia. É fácil empreender, queridos? Amados, eu vou dizer uma coisa para você. Eu completei 34 anos agora, no dia 3 de novembro. Alguém pode dizer aleluia? Eu estou com cara de 50. Obrigado. Só uma pessoa não concordou. Só uma pessoa não concordou. Precisa ir na fonte da juventude do Pica-Pau. Quem entendeu, recebeu. Então, precisamos entender uma coisa. Que administrar o que Deus colocou na nossa vida não é fácil. Mas Deus não dá nada do que você não possa administrar. Imagina só se Deus te desse R$1 milhão hoje. Quem recebe? Mas tu não sabe administrar, Deus não vai te dar. Porque tu gasta o que tu tem, que dirá 1 milhão. No dia que tu aprender a administrar o que tu tem, Deus te colocará mais sobre a tua vida. Quem crê, diga amém. Então nós corremos nessa luta do negócio, dia após dia. Administrar é uma coisa que todo jovem precisa aprender. E infelizmente não temos educação na escola para falar sobre isso.
Nós crescemos no meio da nossa vida, aprendendo algumas coisas que não têm valor, quando na verdade deveria dar valor a aprender a administrar a nossa vida com Deus, queridos. Quem administra a sua vida com Deus aqui, diga aleluia. Quem administra o seu tempo, o seu devocional, a sua leitura, o seu tempo de estar ali com Deus, diga glória a Deus. Ainda tem muitas pessoas remanescentes aqui, eu creio, mas eu quero te chamar a sua atenção, você que se cansou na sua caminhada. É tempo de você voltar a administrar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, para que Ele possa prosperar o teu negócio em nome de Jesus, amém? Outra coisa que o jovem está correndo aí, com os estudos, negócios, estudo, igreja, e junta um turbilhão de coisas, família, você está começando a gerar a sua família agora, alguns já estão com filhos aí, quem tem filhos aí, diga glória a Deus. E essa caminhada não é fácil. E por isso, Paulo, ele estava nos advertindo no texto, que quando você começou a correr, querido, desistir é a última coisa que pode passar na nossa cabeça. Já começou a corrida na sua vida, acabou o tempo que todo boleto era papai e mamãe que pagava, agora você começou a pagar boleto. Desistir, ficou para trás. Cadê os homens aqui? Não, cadê os homens da juventude? Já tem família? Você é sacerdote, eu quero lhe dizer, você nunca mais terá possibilidade nenhuma de pensar em desistir, porque você é provedor da sua casa, querido. E aquele que está namorando e não está trabalhando, vá trabalhar. Pare de namorar. Escute. São tantas caminhadas que nós entramos fora do caminho e acabamos nos perdendo nessa corrida. Qual é o alvo que eu preciso alcançar, querido? É o prêmio que Deus tem para a minha vida e a minha salvação. E muitos têm se perdido no meio dessa caminhada e perdido a sua salvação. Mas para sermos jovens e imparáveis, precisamos correr e nunca pensar em desistir. Desistir não é mais pensamento para essa juventude, quem crê, diga amém. Então todos os obstáculos que aparecerão na nossa vida, nós iremos limpar a nossa pista em nome de Jesus, amém? Quais são os obstáculos que apareceram em nossa vida? Muitas vezes foi uma vida descontrolada, bebia descontroladamente, fazia coisas descontroladamente, era um prostituto, pastor, que palavra é essa? Sim, um raparigueiro. Se Jesus te libertou, para com essa raparigagem hoje. Te posiciona, porque o fogo do Espírito vai te pegar hoje. E eu vou te falar, ele vai te trazer de joelho ou vai trazer andando. Porque o poder de Deus que está na minha vida, ele vai tomar a tua vida hoje em nome de Jesus. Sabe por quê? Não é para te humilhar não, querido. Os humilhados serão. E eu quero lhe dizer uma coisa. É pelo poder do Espírito, não é por força minha não, querido, que eu quero lhe falar isso. Por isso, talvez você viveu uma vida descontrolada, Deus vai te ensinar a controlar a tua vida em nome de Jesus, amém? O seu coração vive ressentido, Deus quer te curar nessa noite. Coração ressentido não faz nada certo. Coração ressentido não consegue prosperar em nada. Me lembro de Pedro, depois que Jesus morreu, frustrado porque tinha perdido Jesus, foi fazer o que ele sabia de melhor, que era pescar. A Bíblia diz que ele pescou a noite inteira e ele não pegou, porque estava com o coração ressentido. E eu quero lhe dizer, jovem, se você está com o coração ressentido, se você está com o coração preso, amargurado, eu quero lhe dizer, nada vai dar certo na tua vida. Conserte o seu coração hoje diante de Deus e comece a prosperar, e comece a caminhar essa corrida em nome de Jesus, amém? Uma vida insatisfeita com tudo. Pastor, acontece isso na vida do jovem demais. Estou insatisfeito com minha célula, insatisfeito com a igreja, insatisfeito com a namorada, insatisfeito com ele mesmo. Pronto, acabou tudo. A depressão pegou. A insatisfação, querido, ela é um espírito que nos rodeia, silencioso. Todo mundo primeiramente está com problema, menos você. Quando pensa que não, todo mundo se afasta. Diga comigo, eu repreendo todo espírito de insatisfação da minha vida. Outro espírito que talvez tenha entrado no meio da sua corrida, que tem lhe paralisado, a rebeldia. Rebeldia é o que, pastor? Ao pai, à mãe. Rebeldia ao líder, ao pastor. Rebeldia aos mais idosos.
rebeldia, porque não consegue verdadeiramente entender mais o que é o propósito da genuidade de Deus, o ser natural. O que eu tenho observado hoje, que as pessoas hoje em dia perderam o senso do ser natural. Eu estava em um local esta semana, junto da minha esposa, tirando o documento dela e do Bernardo, que no nome de Jesus, ano que vem eu quero viajar para o exterior, para retirar o nosso passaporte, que crê, diga aleluia. E aí nós estamos lá sonhando, indo tirar o passaporte, aí o cara disse, olha, tem que atualizar a identidade, aí vai atualizar a identidade. Aí chegamos lá, estamos na fila, e chega um senhor de idade, por volta ali de 60, 70 anos, renovando a sua identidade. A minha esposa com um filho, querido, nas pernas, sabe o que ela fez? Levantou e disse, senhor, sente aqui. E um monte de jovem lá do lado, sentado na cadeira. E não dava cadeira para o idoso. Que é isso? Sabe o que é isso? Isso é espírito de rebeldia, de um ser natural, que não compreende que se você é um jovem, tem que dar cadeira para quem? Mais velho, querido. Quanta irresponsabilidade nós estamos vendo nos dias de hoje. Precisamos retomar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E todo espírito de rebeldia precisa ser repreendido no nosso meio, amém? Talvez uma insatisfação espiritual. Que isso, pastor? Uma insatisfação espiritual. Você não está no nível espiritual que você gostaria de estar. Você determinou no seu projeto de vida, Deus, eu quero orar em línguas. E estamos chegando em novembro e você não orou em língua de nada. Deus, eu quero ser batizado. Está chegando em novembro e não foi batizado em nada. Talvez porque na sua corrida você parou por algum motivo. Tem outras coisas que tem. Talvez você não está conseguindo dormir direito. E você não consegue pensar das coisas que Deus faz na sua vida. A insônia tem te roubado. A insônia tem tomado o seu descanso, o seu sossego. Talvez por uma preocupação, por dever, por qualquer coisa assim. Eu quero lhe dizer, a sua corrida ela está sendo trapaceada por um plano do inimigo de não deixar você dormir direito. Eu quero lhe dizer, a partir de hoje você vai voltar a correr e vai voltar a dormir em paz em nome de Jesus, amém, queridos? Talvez um desequilíbrio emocional está sendo o trapaceiro da sua corrida. Não consegue tratar ninguém bem. Talvez você não está conseguindo ter paz com as pessoas que convivem com você. E eu quero lhe dizer, Deus vai trazer a rota certa nesta noite em nome de Jesus, amém? E por último, pecado oculto, querido. Pecado oculto deixa crente morno, frio e parado. Pecado oculto deixa crente como, querido? Parado. Nós somos imparáveis, amém ou não amém? Então pare de pecar, hipócrita. Estamos contando aqui, ó. Gastarei minha vida aos teus pés. E sai da igreja. Está pecando. Roubando a santidade de Deus que Deus colocou na sua vida. Transgredindo o coração de Deus. E cadê aquela palavra que diz que ia gastar a vida aos pés do Senhor? Esqueceu? Não existe um líder que não seja imparável, que fugiu da aparência do mal. Para um líder ser imparável, ele precisa fugir do pecado, querido. A Bíblia nos diz assim, ó, resista o diabo, e vai acontecer o que, querido? Ele vai fugir de vós. Talvez essas sujeiras na pista onde você estava correndo lhe paralisou esse ano. Talvez essas sujeiras que eu acabei de falar para você, da sua pista, fizeram você ser bloqueado. E talvez você está chegando agora no mês de novembro, que deveria estar correndo com todo ânimo, com todo vigor. Você está, por favor, me ajuda. Você começou o ano igual o Pedro, dizendo, Jesus, deixa eu andar sobre as águas. E agora em novembro, você viu que andar sobre as águas não é tão fácil assim, querido. Você começou a afundar, mas eu quero lhe dizer, volte o seu olhar para Jesus, que Ele vai pegar na sua mão hoje e vai te puxar. Quem crê, diga aleluia. Abra Hebreus capítulo 12 aí, querido. Hebreus capítulo 12. Vamos ver o que Hebreus capítulo 12 diz. Hebreus capítulo 12. Versículo 1. Diz assim, ó. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Vou repetir, a igreja do Senhor Jesus está aqui?
Diga todo mundo junto comigo: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Está assim ou não está na Bíblia? Ei, Deus mandou eu te alertar hoje aqui, querido. Ei, não é porque chegou novembro que chegou o tempo de você desanimar, não. Se Deus te levantou como líder, você é capaz de executar o plano de Deus na sua vida. Quem crê, diga amém. Somente se livre de todo o pecado. Mas muitas das vezes nós temos colocado algumas coisas que para muitos não é pecado, como a preguiça. Pecado é preguiça, queridos? Fica ingerindo isso aí, pensa nisso, será que é preguiça? Então eu estou em pecado. Eita, muita gente tem pecado hoje aqui. Larga a preguiça de mão, querido. Corre para os braços de Jesus e comece a fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, em nome de Jesus, amém? E o que fazer para reverter esse quadro ainda em 2024? Ser imparável. Paulo, ele nos dá alguns princípios de um jovem imparável. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Abra aí, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Vou correr agora contra o tempo, mas eu vou dar conta, em nome de Jesus. Diz assim: finalmente, meus irmãos, alegre no... Já encontrou aí? Alegre-se no... Querido, na corrida, você precisa se alegrar. Olha o que o nosso irmão Lázaro dizia. Ele dizia da seguinte forma: vou passando pela prova, o quê? O que é isso? Passar pela prova dando glória? Pastor, eu não sei direito o que é isso. Passar pela prova é se alegrar no meio da... Sabe o que nós aprendemos agora? A murmurar no meio da prova, a se lamentar, a querer desistir, a se trancar, a se fechar. Ei, Jesus não te chamou para você viver sozinho. Jesus te chamou para viver em comunhão, querido. Quem viu o testemunho do pastor ontem aqui? Ele dizendo que estava passando por uma síndrome do pânico. Ele mandou uma mensagem aonde? Para os amigos. E os amigos foram lá e oraram. Vira para essa pessoa que está ao seu lado e diga: você é meu amigo? Então vamos se alegrar junto e vamos vencer essa corrida. Sabe o que alegra a gente numa corrida? Cadê o Rick Braio? Está aqui, maratonista ali, o Rick Braio. É verdade ou não é, meu filho? Um bom squeeze de água, bonito, alegra ou não alegra um corredor? Rapaz, se toda vez que eu fosse correr eu levasse um squeeze novo, eu acho que eu era o melhor corredor de Marabá. Mas aí eu não tive condição de toda vez que eu ia correr levar um squeeze novo. Aí eu parei. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O squeeze é uma garrafa nova. O squeeze é o que, gente? Uma garrafa nova. Sabe qual é a nossa garrafa nova que nós temos que ter na nossa vida? É a palavra de Deus, que se renova a cada manhã, em nome de Jesus. Diga comigo: todo jovem precisa correr. Quem crê, diga amém. Eu fui procurar um homem, que eu vi ele liberando uma palavra, e eu estava procurando, encontrei o nome dele. O nome dele é Vanderlei Cordeiro, ele é maratonista olímpico. E ele disse assim, ó: vocês podem parar o meu corpo, mas eu não sou o meu corpo. Vanderlei disse essa palavra e eu fiquei se martirizando essa palavra, porque ele disse: vocês podem me parar o meu corpo. Maratonista, aquela pessoa que corre 45 km. Você sabe o que é isso? 45 km. Eu corro 5, estou morto. Ele corre mais 40 para frente. E aí sabe o que ele disse? Vocês podem parar o quê? O meu corpo, mas eu não sou movido pelo meu... Cadê a pastora Carol? Está no escuro aí, né? A senhora não é movida pelo seu corpo. A senhora é movida pelo quê? Pelo Espírito. Cadê os líderes dessa igreja? Levante sua mão. Só os líderes. Quero dizer, você não é movido pelo seu corpo, em nome de Jesus. Você é movido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente tenta parar, porque a gente olha para o corpo. E o corpo, querido, muitas das vezes está ferido, machucado. Mas nós não somos movidos pelo... E por isso ele disse: alegre-se no... Quando nós entendemos que precisamos nos alegrar, porque nós não somos movidos pelo corpo, mas somos movidos pelo Espírito, nada nos para, querido. Aí sim nós somos ímpar. Segunda coisa, corra bem acompanhado. Versículo 2 de Filipenses diz assim, ó:
Olha, está aí no telão? Quem está vendo aí, diga amém. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Agora olha para mim, cuidados com religiosos no vosso meio. Cuidado com o que, queridos? Cuidado com os religiosos. Santo demais. Que condena todo mundo. Quando por trás, verdadeiramente não consegue ter santidade nenhuma para Deus. Se escondem atrás de vestes. Se escondem através de dízimos. Como um homem diz lá no livro de Mateus capítulo 6. Na oração, Senhor, dou do dízimo, da hortelã e do endro. Já esse servo aqui do lado? Não. Hipócrita. Quando você tem andado por caminho de religiosidade, você tem trago, sabe o que para a sua vida? Maldição. Você sabe quem mandou prender a Jesus? Religiosos. Você sabe quem mandou matar Jesus? Religiosos. Quem vocês escolhem hoje, nesta noite? Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Depois você olha. Quem mandou matar Jesus? Escolham vocês hoje. Vocês querem que apedreje Barrabás ou Jesus? Quem vocês querem que apedreje e crucifique? Barrabás ou Jesus? Digam bem forte. Vocês querem que Barrabás? Então você ia ter que matar um cordeirinho toda vez que você morresse, pecasse. Você queria isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que nós nos envolvemos com religiosidade, nós perdemos o caminho da purificação e entramos no caminho da julgação. Diga comigo, fuja de todo julgamento. Bíblia. Como eu posso tirar a trava do olho do meu irmão, se eu não tiro primeiro da minha vista? Se eu não consigo tirar primeiro dos meus olhos? Jesus não veio aqui hoje para condenar ninguém. Você pode olhar no olho da pessoa que está do seu lado? Diga, Jesus te ama, mas Ele odeia o teu pecado. Jesus, Ele te ama, mas Ele abomina o teu pecado. Sabe o que Jesus não gosta de você? O seu pecado. Então deixa de religiosidade, quebre as suas estruturas e viva o propósito por inteiro em nome de Jesus, amém? Terceiro, corra no Espírito. Nós adoramos pelo Espírito de Deus, versículo 3, está aí? Versículo 3, bota aí. Versículo 3. Nós adoramos pelo Espírito de quem? Nós adoramos pelo Espírito de quem? Versículo 3, lá ó. Nós glorificamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Eu quero dizer para você que toda vez que você confia na sua carne, você está confiando no seu próprio prazer. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Salomão é um homem de sabedoria, amém ou não amém? E ele disse que nós não devemos, o quê? Confiar no nosso próprio coração. Por que, pastor, que ele disse isso? Porque muitas das vezes o nosso coração tem se turbado para as coisas que não é de Deus. E acabamos vivendo propósito, achando e declarando que é de Deus e nunca foi Deus. Posso falar? Porque a carne está gritando: o meu namoro é de Deus. Porque a carne está gritando: foi Deus que falou para me namorar com ela. Deus confirmou, pastor. Como? Você orou? Não.
Como é que Deus confirmou? Pastor, mas já estou junto, eu quero ver se tu é. Deus confirmou mesmo. Casa com ela para tu ver. Escute, a sua carne, ela vai te levar para o inferno. Namoro fora da presença de Deus leva jovem para o inferno. Namoro fora da presença de Deus para a vida do jovem. Eu já vi muitos jovens tentando aqui, remando, tentando ser do louvor, tentando cantar, tentando adorar, servir na dança, em algum lugar, na câmera ali. Mas se perde nesse caminho, porque ele se entrega aos prazeres de quê, queridos? Então diga comigo, corra contra a carne. Quem nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne? É o texto que eu acabei de ler para você. Sabe por quê? Porque a sua carne nunca melhora. Você fica pensando assim, pastor, eu vou conseguir vencer o desejo da minha carne. Eu sei uma fórmula exata para você conseguir vencer. Quem quer saber, diga eu. Case. Juventude Resposta aqui, diga aleluia. Depois dos 24, tá? Juventude Renovo, acima dos 18, quem está aqui, diga aleluia. Já está namorando, quer sair do pecado, o que faz, pastor? Pastor, o senhor disse que tinha que arrumar um emprego. Isso, primeiro arruma um emprego. Quem entendeu? Depois faz o quê? Casa. Nunca vi os irmãos da nossa igreja que disse, vou lá no mundo pescar, pastor. Foi pescado. Por isso, eu quero dizer, a sua carne nunca vai melhorar, querido. Ela só vai mudar de endereço. E sabe por que no começo do ano, tu estava que nem Pedro, tentando andar sobre as águas? E agora você está afundando? Porque você se perdeu nos prazeres da sua carne. Mas eu quero continuar dizendo para você. Toda vez que nós corremos contra a nossa carne, sabe o que acontece? Nós não damos o lugar ao diabo. E Deus nos revela aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer viver isso para a sua vida, diga amém. Nick Williams, outro corredor olímpico, disse assim: quando eu entendi quem era Deus, como Ele me criou para me amar, por quem sou e não pelo que eu faço. Sabe o que eu entendo com isso? Que Ele está me dizendo assim, eu estava correndo. Quem está me entendendo, diga aleluia. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Quem está correndo, diga amém. Tem pouca gente correndo, mas vai. Quem está correndo, diga amém. Correndo o que, pastor? A corrida da vida. Faça assim. Está vivo? Agora, você já sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Quem aqui sabe, diga aleluia. Se você sabe, então por que você tem abortado? Deus quer te fazer um imparável, querido. Mas não adianta Deus querer se você não quer. Está tudo pronto para você. A seara ela é grande, o que falta é trabalhador. Quero dizer para você, querido, eu não tenho medo de falar isso à igreja, porque Deus tem me feito uma pessoa não perfeita, mas uma pessoa que se arrepende dos seus erros e das suas falhas diariamente. E que eu já fiquei muito tempo parado na minha corrida da minha fé, por causa dos meus pecados ocultos. E muitas das vezes Deus querendo me usar, me colocando na frente de pessoas para me pregar, mas eu não tinha testemunho, porque muitas das vezes eu era rebelde com meu pai. Muitas das vezes eu era rebelde com minha noiva. Muitas das vezes eu era rebelde com meu líder. Muitas das vezes eu não queria ouvir ninguém, eu me achava certo demais, porque a minha carne, ela tomava de conta do propósito de Deus na minha vida. Eu quero lhe dizer,
Enquanto eu andei nesse caminho, sabe o que aconteceu? Eu corri em círculos. E talvez hoje você está me ouvindo aqui, você está cansado de correr essa vida em círculos. Você está cansado de viver essa vida monótona. A mesma coisa o ano inteiro. Era tanto propósito no início do ano. E cadê os propósitos agora no mês de novembro? Os propósitos se tornou proposta. Porque toda proposta que o diabo colocou na sua frente, ele lhe ofereceu um prato de lentilha e você se entregou. Diga comigo, eu não vou mais aceitar nenhum prato de lentilha na minha vida. No versículo 12, Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz assim, ó: mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Quem aqui foi alcançado por Cristo Jesus? Pastor John, ainda existe propósito, Pastor John. Sara, ainda existe propósito para a tua vida, minha filha. Não parou. Cadê você nesse altar? O seu corpo é dele, filha. Cadê a sua adoração para ele? Sabe por quê que a sua corrida tem paralisado? Por causa dos obstáculos. Mas Jesus hoje está mandando limpar os obstáculos da sua vida. E sabe o quê? Porque você foi comprado com um grande preço de cruz, querido. Quem crê, diga amém. Você foi feito para isso. Para quê? Para correr para Ele. Para correr para os braços dEle. Correr para onde está a sua família. Correr para onde está o propósito de Deus na sua vida. Então corra sem cansar. Diga para 3 pessoas, corra sem cansar em nome de Jesus. Diga para 3 pessoas, corra sem cansar. Versículo 13. Não gosto muito, mas vai lá. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho o quê? Cadê o Balaque? Não acredito. Balaque, tu está me ouvindo? Se tu não estiver me ouvindo, ouve depois o que eu vou te falar. Eu não estou falando isso para vocês porque eu sou melhor que vocês. Falei isso para o Balaque no encontro. Quem estava no encontro, diga amém. Falei ou não falei? Não precisamos querer ser maior que ninguém, saber mais do que ninguém. Eu falo isso para vocês, sabe por quê? Porque eu já caí muitas vezes nessa caminhada, nessa corrida. Eu já tropecei diversas vezes. E sabe o que aconteceu? Eu me arrebentei. Muitas vezes eu corria tão rápido, tão veloz no meu ministério. Porque as pessoas olhavam e diziam assim: como, menino, tu cresceu tão rápido ministerialmente? E quando de repente aparecia alguma cilada dessas que eu acabei de falar para vocês, e uma coisa que eu não tinha no meu coração, sabe o que era? Humildade. E o texto ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado. Princípio de humildade. O servo humilde, ele alcança lugares celestiais. O servo humilde não pense que humildade é ser bondoso demais, não. Humildade vai além disso. Humildade é entender o propósito de Deus na sua vida e saber que Deus te colocou um líder na sua vida. Quem tem um líder aqui? Você tem um líder? É mesmo. E por que você não tem a humildade de se aconselhar com ele? De conversar com ele? De se abrir verdadeiramente com ele? Falar igual o pastor Renan falou ontem. De colocar verdadeiramente aquilo que está no fundo do seu coração. Como é que você está? Estou bem. Mentira. Na verdade, seu coração está sangrando por alguma coisa. Porque nessa corrida, os desafios têm lhe paralisado. Mas eu quero lhe dizer, Deus está lhe chamando hoje para reconstruir o seu caminho, para você correr em paz, em nome de Jesus. Diga amém. Nunca se ache. Sempre passe o bastão. Ajude quem está ao seu lado.
Amados, eu vou falar algo para vocês. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Eu não tenho medo de viajar. Eu não tenho medo de deixar a minha liderança à frente desta igreja. Eu não tenho medo. Por que, pastor? O senhor não tem medo? Porque eu confio nas pessoas que eu estou treinando. Cada 12, Roniel, Marcelo, Pastor John, Letícia, cadê os 12? Os meus 12, aqui desse lado. Rayane, o Rick, aqui no meio, tem algum 12? Meu 12. Priscila, Áquila, Hernandes, Paulo Ricardo, mais algum dos meus 12? Não, aqui desse lado tem mais algum 12 meu? Pastora Carol, quem mais? Cadê o Lucas? Cadê a Sâmia? Traga esse menino para a igreja. Depois vocês estão aí dizendo, o menino não quer vir para a igreja, pastor. Olha, também não traz o menino para a igreja. Ensina, né? Por quê? O menino já tem 30 dias. O Célio, diga. Ah, o Célio é o 12, chegou aí também. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tenha humildade. E não queira ser prepotente. Sabe qual é o segredo de um líder bem sucedido? Não é quando ele sabe fazer célula, quando ele sabe fazer as coisas na célula. Não, é quando ele falta e a célula acontece normalmente. Porque ele treinou e capacitou pessoas para fazer aquilo com excelência. Ele tem humildade, ele não quer fazer tudo. Ele não deixa tudo para cima da hora, mas ele se programa. Por isso, um líder que corre com humildade, ele tem êxito na sua vida. Quem crê, diga amém. 9 e último, corra apaixonado. Filipenses capítulo 3, versículo 14, diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Vou repetir, prossigo para o... Quem é o seu alvo? A fim de ganhar o quê? O prêmio do chamado o quê? Celestial de Deus em Cristo. O que é o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus? A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai a não ser pelo... Vou repetir, ninguém vai ao Pai a não ser pelo... Então se levante. Se levante e vai aonde? Ao Pai ou ao Filho? Então, jovens imparáveis, eles andam 24 horas na presença de Jesus. Quem crê, diga amém. Então corra para receber esse prêmio celestial. Corra para receber aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Corra com o seu chamado, sem ficar se lamentando, sem ficar murmurando por causa do seu corpo. Eu quero lhe dizer, há um Espírito todo poderoso sobre a tua vida, e Ele é quem te vivifica, Ele é quem te dá poder, Ele é quem traz autoridade sobre a tua vida. Quem crê, diga amém. Agora escute. Não pense que é só com você. Não tenha soberba. Corra para o alvo. Receba a unção. Mas você precisa entender uma coisa. Você precisa ser rápido nessa corrida. Quem vai correr rápido, diga aleluia. Então o que eu preciso? Ajustar a minha visão para me correr rápido. O Rick sabe que para correr rápido não pode correr com a cabeça baixada. O que tem que fazer? Olhar para frente. Porque certa vez eu estava correndo na corrida do SESI. E tinha uma pessoa e tinha uma pequena pedra na beira. E ela pisou, escorregou e se machucou e acabou a prova para ela. E talvez hoje uma pequena pedra, você pisou, tropeçou e saiu da presença de Deus. Mas não baixe a cabeça, Deus manda você levantar a cabeça hoje. Quem crê, diga amém. Porque jovens maduros, eles precisam agir. Agir para onde? Agir no propósito para que Deus tem nos levado. Qual o propósito? Propósito de uma profissão de excelência. Quem crê, diga amém. Um propósito de ter dinheiro na sua vida. Quem quer ter dinheiro aqui? Quem quer ter uma casa aqui, diga aleluia.
Então viva com paixão o propósito de Deus. Eu estava num discipulado com um 12, que não é o meu 12. Ele é 12 de segunda geração, um 144 mil. E na nossa conversa ele disse a seguinte coisa. Ele disse: pastor, sabe o que eu percebi? O quê? Que eu quero ser 12. Eu disse: por que, meu filho, que você quer ser 12? Ele disse: porque todo 12 ele prospera. Aí eu olhei para o rosto daquele menino, e eu disse: bem verdade, meu filho. E ele disse: olhe na sua geração de 12. Todos têm casa. Melhor, quase todos. Aí eu comecei a contar. Esse. Rapaz, não é verdade. Quase todos os meus 12 têm casa própria. Aí ele disse: observe. Quase todos os seus 12 têm carro. Aí eu fui: verdade. Quase todos os seus 12 já têm uma família construída. E eu fui observar. Tem uns informação, né? Mas a maioria já estão o quê? O que é família construída? Porque quando é um casal, não é uma família. Amém ou não amém? Agora, quando vem um... aí se tornou o quê? Uma família. E eu observei. E ele disse: e eu quero receber essa unção de 12. Sabe para quê? Para me prosperar em todas as áreas da minha vida. Porque eu tropecei, mas eu quero voltar ao caminho. E eu quero viver o propósito de Deus na minha vida. Você sabe por que essa igreja ela é desse jeito, querido? Não é por minha causa. Primeiramente por causa de Deus. E por causa de uma geração que decidiu correr e não se parar. Como assim, pastor? Se parar? É. Não foi o inimigo que te parou. Amém, Arielle? Não foi o inimigo que lhe parou. São as suas decisões que fazem você parar. O diabo ele não tem poder para residir mais na sua vida. Você é livre em nome de Jesus, você crê? Se ele não tem mais poder na sua vida, então o que lhe para? Entendeu? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: o que tem lhe parado? É você mesmo. Último testemunho meu. Wellington, eu tive um trauma como líder. Eu queria que os meus líderes fossem do jeito que eu queria que eles fossem. Saía da rota, eu volte. Saía da rota, volte. E sabe o que aconteceu comigo? Me frustrei. A Bíblia diz: Paulo planta, Apolo rega, e o crescimento vem de quem? De Deus. Todo 12 meu que quer andar comigo, anda, vai semanalmente na minha casa, me visita, vive comigo. Quem não quer, não vai. A decisão é de quem? Dele. Eu vou mudar? Não. Agora presta atenção. Em 2019, eu decidi me formar. A pessoa que vocês estão olhando agora na frente de vocês é uma pessoa que tomou um posicionamento quando ouviu uma palavra de Deus em 2019 e decidiu não querer mais formar a pessoa, mas decidir me formar. Se Deus me construiu o líder que eu sou hoje, foi por causa que eu tomei o quê? Sabe o que está te parando? As suas decisões hoje. O seu ano frustrado. Todas as coisas que você fez, que deixou o Espírito Santo parar de conduzir a sua vida, para que você cresça. Mas Deus está te chamando hoje. Tome uma decisão. Quer um exemplo? Em 2019 eu parei de assistir Netflix. Netflix é do diabo? Não. Mas ao invés de eu assistir uma série, eu leio um livro. 2019, um ano para me ler 12 livros. Quanto tempo, gente? Um por mês. Em 2024, eu já não sei quantos livros eu li esse ano.
Mais de 20 livros eu acredito que eu já li. Não estou me exaltando de forma alguma para os irmãos. Eu quero que a partir de hoje você tome uma decisão de ser um imparável. Quem crê, diga amém. E para ser um imparável, você precisa tomar uma decisão. Para de botar a culpa no capeta, que está lá no inferno de boa, comendo a picanha lá dele. Que os irmãos que gostam de picanha, saia da carne. Olha aí, ó, guitarrista. Só foi falar de carne e a guitarra funcionou. Estava na carne o guitarrista aí, saiu, aí ó, voltou. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Todo mundo junto, leia comigo. Diga, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Deus quer uma decisão sua hoje. Vou falar uma coisa para vocês. Não cante agora não. Porque Deus não quer que eles cantem. Deus quer que ele tome uma decisão. Entendeu? Deus não quer mais aquele louvor que você gastarei minha vida aos teus pés e sai daqui e esqueceu. Não. Deus quer uma decisão sua agora. Feche seus olhos. Tome uma decisão agora. Muitos já tomaram a decisão, já fecharam os olhos, já estão orando, mas uns não, ainda estão perdidos. Eu quero lhe chamar a sua atenção. Ei, para de andar perdido. Jesus já te resgatou. Para de botar a culpa no diabo. Jesus já te salvou. Deus quer uma decisão dos jovens imparáveis dessa igreja. É uma decisão contínua, constante, de uma pessoa que não vai parar a sua corrida na fé. Ele vai continuar, vai prosseguir. Ei, eu não vou parar. Sabe por quê? Porque quem me chamou é maior. Com seus olhos fechados, eu quero que você agora lembre de Jesus sendo açoitado, sendo chicoteado e pensando em parar. Mas ele não parou porque ele precisava cumprir o propósito dele. Você está aqui cansado, ferido, e Deus está mandando eu te dizer, não pare. Aí você diz, Deus, eu não suporto mais. Suporta. Foi Ele que te chamou. E quem te chamou é maior. Quem te chamou é melhor. Quem te chamou sabe do que tu precisa. Quem te chamou sabe do que você é necessário para a sua vida hoje.